Hoje é um dia que nós nada temos a celebrar, como dizia o nosso líder Marinho. Muito pelo contrário, é um dia que temos que revelar a nossa inconformidade. E dizia Paulo, alguns não gostam, Paulo foi o intérprete da mente de Cristo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nesse momento é para colocar a nossa indignação em nome da população brasileira. Um monstro que foi moldado pelo então ministro Toffoli, que nós esquecemos sempre de falar. Um inquérito que nasce com base no regimento interno da casa se algum ministro é ofendido dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ele cria um monstro e dá ao ministro Alexandre de Moraes para criar. Ele o alimenta, cria tentáculos e mais tentáculos, que fazem 5 anos. O que seria fake news, na verdade? O ministro Gilmar Mendes, um dia disse, que o PT estabeleceu no Brasil uma cleptocracia. Isso é fake news? E depois, em seguida, ele diz ao ministro Barroso, quando chega lá, vá fechar seu escritório de advogado. Quem está mentindo? Seria uma fake news? O mesmo ministro diz, sem o Supremo não haveria Lula. Cadê a grande imprensa? Sem o Supremo não teríamos alguns agentes políticos que estão desfrutando dos seus mandatos. Seria isso uma fake news? Não. Em Portugal, após 8 de janeiro, quando já se criava a narrativa de golpe, de golpistas e com centenas de inocentes presos, ele disse, não podemos chamar isso de golpe, dando entrevista em Portugal, porque na verdade foi uma baderna coletiva. E foi uma baderna. E que alguns infiltrados ou desavisados quebraram alguma coisa e ele disse, não houve tentativa de golpe porque não tinha ninguém para assumir. As palavras não são minhas, são dos ministros Gilmar Mendes. E a gente vai vendo descalabros ao longo do tempo. Veja um agora. O Nicolas agora vai virar réu a pedido do PGR porque chamou Lula de ladrão. O deputado Gilvan da Federal também, mas quem chamou ele de cleptocrata foi o ministro Gilmar Mendes. Há um precedente aberto. Instalaram a cleptocracia, então o cleptocrata está no poder. E agora os outros vão lá ser indiciados, ser ouvidos, porque falaram isso. Vem cá, se alguém ligado a Jair Bolsonaro fizesse no Twitter o que o deputado Lindbergh fez, ironizando que os processos de Bolsonaro estão na mão de Dino, será que está falando alguma coisa? A coisa está tão feia do ponto de vista econômico, dizia Marinho, eu não vou malhar em ferro frio, tem muita gente para falar aqui. A destruição do país, porque nós já vivemos num regime comunista, né? Um regime muito pior, eu já entendo, do que o cubano até, do que o venezuelano até, porque nós brasileiros ainda temos gordura para queimar, porque esse país aqui é rico, mas nós estamos cercados já por um regime ditatorial, onde não há liberdade, tem jornalistas cerceados com contas derrubadas, contas onde ele tem alimento para a família, conta de banco. Tomaram o passaporte de jornalistas, jornalistas exilados, jornalistas perseguidos, parlamentares acuados, sem ter direito de exercer aquilo que o artigo 53 da Constituição lhes dá. Ora, nós temos Daniel Silveira que está preso. Tudo bem, é uma reflexão que nós temos que fazer, que a Câmara tem que fazer. Alexandre violou o artigo 53, mas quem votou para prender Daniel foi a Câmara. A minha Câmara de Deputados Estaduais, no meu estado do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa, hoje teremos alguns deputados aqui e temos alguns líderes aqui que vieram, vereadores, lideranças do meu estado para acompanhar, porque o nosso líder Marinho entrou com um pedido de um voto de louvor que será votado hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, presidida pelo deputado Marcelo Santos, e que fez valer a Constituição quando na prisão do capitão Assunção e colocando ele em liberdade com base na Constituição brasileira. Então nós não temos nada a comemorar de um inquérito do final do mundo, que é o encontro do nada com coisa nenhuma. Que na verdade uma coisa é uma tara. Eles querem a carcaça de Bolsonaro, eles querem a carcaça dele. É como estão à espera
que o urubu rei desça, vai lá, cutuque a carniça para que possa começar a destruição. Agora eu penso que o presidente Bolsonaro está muito tranquilo, porque se eu fosse elencar aqui nós todos, o que foi feito no governo Jair Bolsonaro, em qual Vossa Excelência foi ministro e tantos outros que aqui estão, e que estiveram na base dentro da pandemia, imagine Bolsonaro presidente agora, com essa dengue matando todo mundo, já era o genocida da dengue. Mas eu pergunto à velha imprensa, quem é o genocida da dengue? Quem é o genocida da dengue? Aí aparece a delação de 2 generais. Nenhuma vez eles falam em golpe. Quem fala em golpe é o texto da imprensa. Agora, para você decretar um estádio de sítio, precisa de muita coisa. Precisa de um membro da OAB, um membro do Senado, um membro do Legislativo aqui federal, um membro de uma casa, um membro de outra casa, para depois reunir, trazer para aqui para ser votado, para depois que isso seja executado. Tudo cortina de fumaça. Nós estamos no regime ditatorial, num regime onde não podemos mais falar, onde querem derrubar as redes sociais para nos calar definitivamente. O país está dividido, será? Porque uma parte do país eu vejo na rua, cadê a outra? Aí eu não posso duvidar de nada, porque aí eu vou para o inquérito. Aí eu não posso duvidar de um pedaço de lata desse tamanho, que tem um monte de número, que aí eu vou me bater dentro do inquérito. Ah, me engana que eu gosto. Nós estamos aqui para revelar nossa inconformidade com esses 5 anos. 5 anos de sandice, de deboche com o povo brasileiro, de deboche com o ordenamento jurídico que já foi para as cucuia há muito tempo. E acho que o parlamento tem a sua hora de acordar, de levantar sua voz. O Senado, principalmente, que entre os 3 poderes é quem mais poder tem e que não deveria estar de cócoras nesse momento, sabe? Para que esse ativismo judicial imperasse de maneira que impera e nós estivéssemos aqui para poder fazer um velório de novo, depois de 5 anos de algo que foi inventado, foi criado, foi gestado. Por quem? Pela mesma pessoa que perdoou os bilhões dos acordos de leniência, daqueles que foram pegos e declararam que roubaram, devolveram o dinheiro, mas agora eles estão recebendo dinheiro de volta, mesmo tendo declarado, pela caneta do ministro Toffoli. Isso não tem a ver com a casa, com o Supremo, com a instituição, não. Eu estou falando daquilo que eu não concordo, daquilo que eu vejo que está errado, mas só está certo o que eles falam. Se você fala algo aqui que não agrada, certamente haverá uma reflexão, haverá alguma coisa que vai respingar em você. É possível que essa nossa coletiva, no dia de amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa sobrecaia sobre nós, simplesmente porque nós viemos aqui dizer aos deuses os deuses do Olimpo que eles estão errados. Boa tarde a todos. Quero dizer que falo também em nome da nossa líder do Progressistas no Senado, senadora Tereza Cristina. Saúdo aos nossos queridos deputados e deputadas. E só temos uma celebração hoje. É o fato de estarmos aqui reunidos com coragem para falar a verdade. Isso pode irritar a muitos, mas é uma alegria e um patrimônio do Brasil. Podemos falar aqui a verdade. O senador Rogério Marinho fez uma brevíssima síntese do porquê estamos aqui. Porque já cumprimos um quinquênio, não temos nada para celebrar, mas temos muito para denunciar e alertar. Portanto, estamos aqui exercendo o nosso dever. Nestes 5 anos, desde o dia 14 de março de 2019, este assinte ao devido processo legal e ao Estado de Direito, portanto, à democracia, que atende pelo número 471, o inquérito do fim do mundo, que o ministro Rezec, o único brasileiro que foi 2 vezes ministro do Supremo Tribunal Federal, alertou: isto não vai dar certo. E nós estamos
aqui alertando que isto não está dando certo, nem para o povo brasileiro, nem para a democracia. E para concluir a minha intervenção, muito mais do que um polvo que tem 8 tentáculos, ele tem tantos tentáculos quanto sejam os tentáculos necessários para confirmar uma narrativa. Nesta narrativa, o objetivo final se chama Jair Bolsonaro, ou alguém ignora isso. O que alimenta esta narrativa é a obsessão contra Jair Bolsonaro. Só que neste mesmo rio navega a nossa liberdade. E ela é afetada por afinidade de quê? De contrariar a narrativa. Concluo para dizer o seguinte: um exemplo. Toda a imprensa se lembra quando em outubro do ano passado surgiu a denúncia do First Mile. O Congresso não ficou desatento. Em agosto do ano passado, a comissão mista do Congresso Brasileiro, que tem a missão de controlar as atividades de inteligência, pediu ao Supremo, à Polícia Federal, pediu ao Ministério Público e pediu à CGU informações que navegam a respeito do First Mile naquela operação. A resposta que a SECAI recebeu no dia 25 de outubro do ano passado, com a promessa de que atualizaria, sabe o que diz? Diz que não pode responder à pergunta do Congresso brasileiro, porque a resposta tem peculiaridades que poderiam estar compreendidas pelo inquérito 4781. Ou seja, ele realmente abrange tudo e todos. Repito, não podemos informar a vocês do Congresso, que representam o povo brasileiro, porque o assunto pode ter conexão, pode ter com o inquérito 4781. Portanto, ele não é um polvo. O polvo tem apenas 8 tentáculos. Eles têm tantos quantos sejam necessários. E é para alertar por estes primeiros 5 anos, fazer um apelo ao bom senso para que esta inquisição seja encerrada. É para isso. É mais uma advertência. Olha, a inquisição durou 600 e alguns anos. Foi encerrada, a Inquisição demorou mais de 600 anos. Foi encerrada e ninguém mais fala. E todo mundo esqueceu já quem era o Torquemada. Nós queremos o mesmo destino para este inquérito. Até porque 5 anos no mundo digital que nós vivemos é tempo demais para tanta infração à Constituição e aos direitos e liberdade do povo brasileiro. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.